Fala galera, ligado aqui no canal Expresso 1898, hoje um dia diferente, né? Hoje um dia da independência do Brasil, 200 anos da independência do Brasil, de 1822 a 2022. Eu venho aqui para trazer notícias do nosso Vasco, que está de novo técnico, e falar um pouco aí sobre o Andrei Santos, sobre o Jorginho jogando no Olímpico e projetando o Vasco para o restante da Série B, faltando 10 rodadas para o fim. Dia da independência do Brasil, 200 anos, você pode estar reparando aí, olhando a bandeira diferente, né, a bandeira do Brasil, esse país que tem tantos problemas, tantas mazelas, mas isso não vem ao caso. Vamos comemorar, vamos celebrar os 200 anos da independência do Brasil, que tem raízes, o Vasco da Gama, que tem raízes portuguesas, então não teria como deixar de fazer essa pequena homenagem aqui aos 200 anos da independência. O Vasco que teve seus fundadores e seus principais investidores para começar como clube de futebol portugueses. Está no nosso hino, está nas nossas bandeiras, está nas nossas raízes, Portugal e a ligação com o Brasil. Então é indissociável essa ligação entre o Vasco da Gama e o Brasil. E nesses 200 anos eu venho aqui com essa bandeira, cor maravilhosa, cor linda, que dispensa qualquer associação a partidos políticos, é a cor do nosso Brasil e nós somos um país único na América do Sul e no mundo. Agora vamos falar aqui do nosso Vasco da Gama, que enfrenta o Grêmio no domingo. Eu havia falado aí nos meus vídeos anteriores que o Vasco lá no Olímpico não vai arrumar ponto, eu ainda continuo acreditando nisso, porém agora com o técnico eu acho que o Vasco tem que tentar fazer um esquema de proteção ali ao sistema defensivo, agrupar mais os jogadores. Eu acho que o Jorginho, com a experiência de já ter duas passagens pelo Vasco, que já conheceu o ambiente, acho que ele tem essa capacidade que o Emílio Faro não mostrou de agrupar mais o grupo, juntar mais o elenco, fazer com que os setores se comuniquem mais. O Vasco está um time muito espaçado, muito vulnerável para o adversário. Então acho que o Jorginho, principalmente agora nesse primeiro momento, ele vai fazer um esquema ali de defesa forte, a linha de 4, acho que ele não vai mexer nesse esquema que o Vasco já estava habituado a jogar. Acho que ele vai vir com a escalação do Jorginho, acho que ele vai com o Thiago Rodrigues, o Léo Matos na lateral direita, o Anderson Conceição e o Quinteiro. Eu acho que ele vai manter o Edmar para não perder o jogador assim, acho que ele vai chegar dando essa moral para o Edmar, ele vai manter o Edmar na lateral esquerda, até porque também a gente não tem muita opção. Na volância ele vai continuar, vai manter o Yuri e o Andrei Santos, Marlon Gomes e o Nenê mais centralizado. Eu acho que o Nenê vai para esse jogo pela experiência. E no ataque eu acho que ele vai manter o Alex Teixeira e dessa vez eu acho que ele vai manter também o Raniel se ele for voltar, se ele tiver condições de voltar. Eu acho que ele vai pegar o grupo que somou mais pontos com a equipe do Vasco para tentar fazer com que o time arrume ponto no Olímpico. Minha escalação seria a minha, não a do Jorginho. Seria Thiago Rodrigues na lateral direita, eu manteria ainda o Léo Matos por falta de opção. O Matheus Ribeiro não tem a menor condição de jogar no Vasco, ele não tem condições psicológicas. Não gosto do Léo Matos, mas eu acho que nesse momento é a melhor opção mesmo. O Anderson Conceição, para mim, fazendo dupla de zaga com o Danilo Boza, tiraria o Quinteiro. Eu acho que o Quinteiro está muito mal, vem mal. Não tá com sorte também, tá acontecendo tudo em cima dele. E na lateral esquerda eu iria também com o Edmar, porque o Paulo Vitor não é um jogador de característica defensiva. Eu acho que no Olímpico o Vasco tem que ter um time com mais características defensivas do que ofensivas. Na volância ali eu manteria tudo que o Jorginho, que eu imagino que o Jorginho vai escalar. O Yuri, Andrei, Marlon Gomes e Nenê. No ataque, Alex Teixeira e eu iria com o Bruno Tubarão, porque é um jogador de velocidade, melhor do que o Fábio Gomes. Fábio Gomes é mais para times que atacam. Ele paradão ali na área como centroavante. Acho que num estádio, num campo que o Vasco vai tentar o contra-ataque, eu acho que o Bruno Tubarão seria a melhor opção. Não gostaria também de ter ele no elenco, mas já que tem, vamos botar um jogador pelo menos que é mais rápido. Esse seria meu time, mais uma vez repetindo, não o do Jorginho, o time que jogaria era esse, para mim, na minha concepção. E a nossa cria Andrei Santos, logo após ter acertado a renovação com a 777 Partners e com o Vasco, de 50 milhões de euros, recebeu uma proposta negada pela Bertolucci Sport, negada também pela diretoria do Vasco atual, de 35 milhões de euros, equivalente aí a 183 milhões de reais. Então o Andrei Santos aí, segundo informações do GE, recebendo uma proposta de 35 milhões de euros pelo Andrei, um volante aí de 18 anos da base do Vasco que despontou nessa Série B, e negada pela Bertolucci Esportes e pela diretoria do Vasco. A minha opinião a respeito, se for verdade, se acontecer essa oficial proposta, tem que vender.
Não tem jeito. É um volante promissor, a gente sabe, mas que tem que... ele vai ser vendido mais cedo ou mais tarde. Ele não deve ir nesse decorrer da Série B. Acho que ele vai ajudar o Vasco ainda no decorrer da Série B. Porém, para 2023 a gente sabe que vai ser muito difícil segurar o Andrei Santos, que já vem sendo monitorado pelos clubes europeus aí há muito tempo. Desde os seus 14, 15 anos ele já vinha sendo monitorado pelos clubes europeus principalmente. Então o Vasco sabe que mais cedo ou mais tarde essa joia vai ser vendida. 35 milhões de euros perto da multa rescisória de 50 milhões é um valor bem razoável para a posição do André. A gente sabe que entre as maiores vendas do Brasil aí nos últimos anos, vamos botar as 10 maiores vendas, a gente sabe que uma posição de volante não se paga tudo isso. Acho que o Arthur do Grêmio aí, que foi embora em 2019, 18 ou 19, ele foi embora por 42 milhões de euros. É muito difícil um jogador na posição do André ser vendido por esse valor. Então, eu acho que pode até ter uma contraproposta do Vasco, se caso a proposta realmente foi oficializada, para um valor um pouco superior. Mas se não chegar a um acordo, para mim, tem que vender, porque 35 milhões de euros, 183 milhões de reais para um jogador volante, é muita coisa. O Paquetá no Flamengo, ele foi vendido pelo Flamengo por 42 milhões de euros também, mas o Paquetá era um jogador mais de ofensivo. Ele faz ele é um meia de ligação, mas ele é mais ofensivo do que volante. Tudo bem, se a gente for pegar o Andrei Santos também ataca bastante. Mas essa comparação entre o Andrei e o Lucas Paquetá é diferente, porque o Lucas Paquetá teve um bom desempenho com o Flamengo numa Série A, jogando Libertadores. O Andrei Santos só jogou a Série B e já está tendo essa proposta. Então acho que a proposta é muito boa, acima da média. Cabe agora ao Vasco decidir se realmente essa proposta foi feita, se vai vender ou se vai fazer uma contraproposta. Eu, na minha opinião, como eu disse, eu venderia. E falando a respeito do que o Vasco tem pela frente, 10 jogos ainda, o Vasco tem um aproveitamento na Série B total até hoje, em 28 jogos, de 54% de aproveitamento. O Vasco ali com 45 pontos é o primeiro que passa dos 50% de aproveitamento. Todos os outros que vêm atrás do Vasco estão com um aproveitamento de menos de 50%. Isso quer dizer o quê? Na prática, o Vasco tendo 10 jogos, o Vasco precisa ganhar metade desses pontos. O que são metade de 10 jogos? 30 pontos, 15 pontos. O Vasco precisa fazer 15 pontos para subir. E isso levando em consideração o aproveitamento dos adversários que vêm logo abaixo. Nenhum deles tem nem 50% de aproveitamento. Então o Vasco tem que fazer isso, é o que eu imagino que o Vasco tenha que fazer, mais 15 pontos. Esses 15 pontos são 10 jogos, o Vasco pode vencer as 5 em casa. Mas o Jorginho, na sua entrevista ontem, disse que quer buscar ponto fora. Isso é legal, isso é interessante. Por quê? Porque tira a pressão e a necessidade do Vasco ter que vencer em casa. E é um time que a gente conhece que psicologicamente é um time muito complicado. Ele sente muito, o time sente muito no decorrer de um jogo, às vezes toma um gol no início. Tanto é que o Vasco não vira um jogo há mais de 1 ano e meio, não consegue virar. O Vasco que tinha o canto da sua torcida, o Vasco que é o time da virada, não tem mais esse canto porque o Vasco não vira mais jogos. E isso é muito do que o time representa psicologicamente dentro de uma competição, dentro de um jogo. O time do Vasco ele é complicado emocionalmente, é um time pressionado e é um time que com jogadores com uma personalidade bem duvidosa. Então, o Jorginho tá certo, ele tem que tentar pontos fora de casa. O Vasco tem 5 jogos fora de casa e 5 em casa. A gente conta com 5 vitórias em casa, mas a gente também não quer contar com 5 derrotas fora. Então, vamos fazer esse cálculo rápido. O Vasco precisa pelo menos de 3 empates fora. Vamos colocar assim, já que não consegue vencer, vamos tentar empatar 3. Se o Vasco empata 3 fora, o Vasco pode, de repente, até nesses 5 jogos em casa, perder uma partida ali, ganha as 4, 12, a gente soma 15. 15, eu acredito que 60 pontos o Vasco sobe. Então, gente, o cálculo é esse, é o meu ponto de vista a respeito da competição. Eu acho que o Vasco tem um caminho difícil, um novo técnico, Jorginho, que teve passagens em 2015 e em 2018. Em 2015 ele conseguiu entrar no Vasco ali no final da Série B, no final da Série A de 2000, no segundo turno praticamente da Série A de 2015, e não conseguiu livrar o Vasco do rebaixamento, mas não foi culpa dele. A gente sabe que ele conseguiu um aproveitamento absurdo, muito alto. Porém, o Vasco fez 13 pontos no primeiro turno de 2015. 13 pontos sob a administração de Eurico Miranda em 2015. Foi um dos piores desempenhos de equipes de uma Série A num primeiro turno. Então ele chegou no Vasco, o Vasco tinha feito 13 pontos no primeiro turno. É bom lembrar que ele conseguiu levar o Vasco até a última rodada brigando para não cair. Infelizmente o Vasco caiu naquele ano,
Porém, também com o Jorginho, de 2015 para 2016, ainda pegando a sequência ali final da Série A de 2015, ele conseguiu uma invencibilidade com o Vasco de 34 partidas, uma das maiores, se não a maior invencibilidade da história do Vasco. Então o Jorginho fez um bom trabalho de 2015 para 2016. Em 2018 ele não fez um bom trabalho, ele comandou o Vasco em 10 partidas, venceu apenas 4. Parece que perdeu 5, não lembro exatamente. Foi um desempenho bem ruim, tanto que ele foi demitido. Então é isso, galera. O Jorginho a gente tem que confiar, porque pelo menos agora ele vai ter... a gente sabe que a gente vai ter um técnico na beira do campo que vai conseguir fazer substituições e mexer na equipe. O que o Emílio Faro não vinha conseguindo fazer. Mais uma vez, Vasco e Grêmio no Olímpico, domingo. Eu não tenho expectativas que o Vasco vai conseguir nem somar pontos, mas confio que agora a gente tendo um técnico, a gente vai conseguir fazer um esquema ali de defesa forte. Não espere que o Vasco vai conseguir fazer uma partida de igual para igual, mas o Vasco tem que competir. E se compete também numa competição se defendendo. Então é isso, galera. Eu volto em breve aí com mais um vídeo, talvez aí no domingo fazendo um pós-jogo. Então vamos nessa, vamos torcer pro Vasco. Por mais que a expectativa para domingo não seja das melhores, mas vamos torcer para que o Vasco arrume pelo menos um pontinho lá. É isso, eu volto em breve, ó. Não deixa de se inscrever, dá aquela moral, tá? Que vocês estão ajudando aí o canal. Curte, compartilha nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Telegram, bota no Instagram aí se você curtiu, fala com seus colegas aí, pô, olha a análise aí que esse maluco tá fazendo. De repente ele pode curtir. Então é isso, galera, vamos nessa. Saudações vascaínas sempre. Fui!